Eu quero convidar a igreja, aqueles que podem se colocar em pé para soltar melhor a voz e lermos alternadamente este texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7, leitura alternada. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Leiam comigo o último versículo. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os irmãos podem se assentar. Hoje trataremos sobre o tema princípios que regem a Igreja de Cristo. Princípios que regem a Igreja de Cristo. É muito comum, quando nos afastamos da igreja, quando saímos da igreja, quando abandonamos a comunidade, é muito comum a gente justificar por uma determinada frustração com alguém. E essa frustração ela pode ser com o pastor da igreja, pode ser com os oficiais da igreja, pode ser com outro membro qualquer, mas sempre nós temos uma justificativa para aquilo que nós estamos tomando como decisão de afastamento. E normalmente quando isso acontece, é muito comum que nós notemos, tornemos público problemas que são vistos na igreja. E gostamos até de dizer o seguinte: mas lá tem pessoas hipócritas, mas lá tem pessoas que fazem isso, que fazem aquilo outro. É muito comum a gente fazer isso e justificar então a nossa ausência. E não só justificar o nosso abandono, mas também atrapalhar outros que, por alguma razão ou motivo, queiram estar naquela igreja. Certamente a igreja é composta de pessoas frustrantes, a começar pelo pastor. Muitas vezes nós frustramos, mas essas pessoas também são pessoas que podem ser frustradas. Então é uma via de mão dupla. Às vezes você frustra, às vezes você é frustrado. As críticas dirigidas a pessoas da igreja podem muito bem ser reais em muitos momentos, e são reais com certeza. Mas também pode ser apenas uma justificativa de um apelo espiritual na consciência de que você está errado ou de que eu estou errado, então eu tento lançar sobre o outro esta culpa, tirando de sobre mim ou abafando a ação do Espírito Santo por uma decisão que tomei possível de determinar a minha eternidade. Quando nós olhamos a igreja que nós lemos no texto, a igreja primitiva, esta igreja que está em foco na nossa pregação de hoje, é a igreja cronologicamente e também geograficamente mais próxima de Cristo. Ela nasceu logo após a ascensão de Cristo ao céu e logo após o Pentecostes. O livro de Atos nos registra que após o sermão cristocêntrico de Pedro, aconteceu um fenômeno de quase 3.000 pessoas serem recebidas pelo batismo naquele mesmo dia, como fruto daquela mesma e só pregação.
No capítulo 2, versículo 47, somos informados que o número dos convertidos crescia dia a dia. No capítulo 4, versículo 4, o número de convertidos sobe para quase 5.000. E no texto que estamos agora focando para a nossa meditação, no seu início, diz que multiplicando-se o número dos discípulos. Ou seja, a igreja começou a crescer e crescer no poder do Espírito Santo. E com o crescimento surgem os problemas. Qual foi o primeiro problema? O primeiro problema citado aqui na igreja primitiva está justamente na questão de relacionamento. E aqui diz que os helenistas começaram a murmurar porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas no serviço da igreja. Quem eram os helenistas? Eram judeus que mudaram-se ainda novos para outra região e aprenderam não o hebraico, mas o grego. E então eles foram inseridos na igreja como um helenista, como alguém que é judeu de fala grega e que agora estavam murmurando, reclamando de um problema. Diante deste murmúrio, deste reclame, deste falatório de coisas que não agradam a Deus e diminuem o poder da igreja, os apóstolos convocaram a igreja em assembleia e fizeram ali uma proposta de elegerem 7 homens para cuidarem dos serviços, apontando a eles a necessidade, porque se os apóstolos saíssem das suas funções e fossem servir às mesas, os sermões, as pregações não seriam tão bem preparadas. Eles afirmam o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ele não está desmerecendo os demais. O que eles estão dizendo é o seguinte: a minha função na igreja é essa, e se eu for ser usado em outra função, essa função será defeituosa. Eu preciso de uma equipe comigo para trabalhar, para desenvolver. Mas só que o serviço, mas para desenvolver o serviço, não é também qualquer pessoa. E aí os apóstolos propõem à assembleia que estes homens que deveriam então compor esse quadro, deveriam ser homens diferenciados lá fora, de bom nome, que as pessoas de fora não tinham nada o que falar deles com mal, e deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, homens que também tinham a sabedoria e que deveriam buscar cada vez mais ser parecidos com Jesus. E é isso que eles fazem. E eles elegem. E se você observar aqui, o versículo 5, diz que o parecer agradou a toda a comunidade, e aí fala o nome, elegeram os 7 diáconos. Mas se você observar, Lucas faz questão de focar e mostrar a qualidade de um deles. Talvez porque ele estava registrando logo à frente tudo aquilo que ele passou. E ele chama esse homem, Estevão, de homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os demais aparecem apenas os nomes, que também deviam ter qualidades, mas Lucas, ao registrar a história, ele registra Estevão e coloca-o como um homem cheio de fé e do Espírito, porque logo após ele começa a história e o martírio de Estevão. Ele faz questão de apontar a plenitude espiritual de Estevão, que é demonstrada na sua vida de pregação do Evangelho, versículo 8 e versículo 9. Depois, no versículo 15, quando eles olham para Estevão, enraivados com Estevão, veem Estevão com um rosto como o rosto de um anjo, porque a luz está
fluindo do seu coração, ele está tão cheio do Espírito, que à medida que eles vão confrontando, à medida que ele vai falando, há também na sua face o reflexo da glória de Deus, parecida com aquele momento de Moisés que subiu para a presença de Deus por 40 dias e 40 noites, e quando ele desce o seu rosto brilha. Esse Estevão confronta aqueles homens, esse Estevão conta a história, esse Estevão prega o Evangelho, ele acusa aqueles homens e os chama ao arrependimento. E quando esses homens têm nas suas mãos pedras e as suas faces, enquanto a face de Estevão era visto como a face de um rosto, o rosto de um anjo, a face daqueles homens era de ira, de malignidade, eram homens enraivecidos, rangendo o dente para apedrejar Estevão. E Estevão olha no final do capítulo 7 para o céu, diante da situação, ele olha para o céu, vê a glória de Deus, vê Cristo em pé, e ele está pronto agora para ser recolhido na presença de Deus, e ele não tem medo nenhum, é apenas um jovem diácono, é apenas um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e é isto que a igreja é representada. Algumas aplicações e algumas lições para a nossa vida aqui e agora. O que isso tem a ver conosco? Primeiro, nós precisamos aprender algumas lições. Nós precisamos aprender o primeiro princípio da consciência da falibilidade humana na igreja. A consciência da falibilidade humana na igreja. Olha só, a igreja que estava mais próxima de Cristo, a igreja registrada aqui no capítulo 2, que perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja que era uma igreja de oração, uma igreja que parecia-se realmente com Jesus, uma igreja que estava tão focada em Jesus que não se olhava, não se preocupava mais com o material. Nessa igreja surge aquele problema que nós citamos. As viúvas foram esquecidas. Estavam sendo esquecidas. O que isso significa? Isso significa que a igreja é composta por homens, por ser humano, seres humanos. E onde está o ser humano, está a possibilidade da fraqueza, está a probabilidade das falhas, dos erros. Onde está o homem, está a possibilidade da frustração. Onde está o homem, está toda a possibilidade de não conseguir alcançar aquilo que nos é possível. Muitas vezes nós somos levados a tirar a credibilidade da igreja. Às vezes nós lidamos com os irmãos, e os irmãos nos abençoam, estão conosco, nos abraçam, oram conosco, falam conosco, nos recebem. E quando saímos daqui por alguma razão, por alguma coisa que alguém fez, a primeira coisa que nós vamos falar é falar mal desse irmão, é falar mal da pessoa, tirando o crédito, como se a falha derrubasse tudo aquilo que nós recebemos. Eu quero que você que está vindo hoje para a igreja aqui saiba, esta igreja tem falhas. Ela é composta por homens e mulheres, seres humanos, e onde está o ser humano, há falha. Nós precisamos entender isto e vivenciar isto. Olha só, nós somos pessoas redimidas, sim, mas não somos ainda pessoas glorificadas. Nós somos pessoas justificadas, chamadas justificadas, sim, mas nós ainda não recebemos a glorificação. Haverá um momento, sim, que nós seremos glorificados, e ali, como foi falado aqui, nós estaremos isentos, inclusive de Satanás, da presença de Satanás, e nós estaremos também isentos da nossa própria pecaminosidade, quando nós ressuscitarmos com Cristo. Mas até lá, nós acertaremos e erraremos, embora não queiramos errar. João, escrevendo na epístola, ele diz no capítulo 2, filhinhos meus, amados, queridos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós pecamos. Nós precisamos entender que a igreja não é uma igreja
perfeita. Ela só é garantida para a salvação, para o céu, porque Cristo é perfeito, mas a igreja é imperfeita. Às vezes nós olhamos para uma liderança e esquecemos que ele também é ser humano, que ele também tem sentimento, que ele também sente dor, que ele também fica doente, que ele também chora, que ele também se alegra, que ele também se entristece. E às vezes, para justificar, temos muitas falhas, muitos erros, e para amenizar isso, nós lançamos sobre alguém acusações. Ali estava acontecendo, o termo usado aqui eles estavam murmurando contra a igreja, murmurando contra o povo de Deus. Por mais que busquemos sermos fiéis a Deus, por mais que busquemos amar o irmão, haverá um momento que nós erraremos, porque a igreja é composta por pessoas, e as pessoas são falhas, mesmo que redimidas, são falhas. Mas sempre há um modo de lidar com esses problemas. Sempre há um modo. E precisamos então da direção divina para a resolução de um problema. É por isso que eu venho agora para o segundo princípio. Nós precisamos entender que a centralidade da palavra de Deus na igreja é primária. Veja bem, olha só o que os apóstolos dizem. Eles estão chorando, eles estão murmurando, porque as viúvas deles estão sendo esquecidas. Vamos nos reunir, porque não é razoável que nós diminuamos a palavra para servir às mesas. Volto a dizer, eles não estão dizendo que servir à mesa é inferior à palavra. O que eles estão dizendo é que a palavra não pode ser diminuída em momento algum, porque todos os serviços da igreja têm que estar em consonância com a palavra de Deus. Todas as nossas ações têm que ser guiadas pela palavra de Deus. Tudo o que nós formos fazer tem que ser fundamentado na palavra de Deus. É por isso que os apóstolos dizem, olha só o versículo 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nos consagraremos, ou seja, eu preciso de tempo para mergulhar na palavra, eu preciso de tempo para, com oração, entender a palavra, porque a igreja não andará se ela não estiver na palavra. A igreja não acertará se ela não conhecer a palavra. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Pare de buscar coisas fora da palavra, porque quem busca coisas fora da palavra, montam, organizam seitas que depois vão contrário à palavra e à igreja do Senhor. Paremos de ansiar pelo sobrenatural, se nós temos aqui o sobrenatural, uma palavra que não envelhece. É só olhar para a história, a filosofia, as filosofias passam, os filósofos morrem, a história vai passando, morre um, levanta outro, morre um, levanta outro, mas esta palavra não morre, esta palavra não envelhece, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz. É por isso que o pastor da igreja precisa desse tempo de estudo da palavra, para que a igreja ande na palavra do Senhor, porque sem a direção da palavra, a igreja errará o caminho. Todo serviço na casa de Deus, todo, eu não estou dizendo aqui só uma ou duas ou algumas funções, todo serviço na casa de Deus precisa ser realizado segundo a vontade de Deus, mas para conhecer a palavra e a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra no contexto de qual é a vontade de Deus. Quantas pessoas querem fazer cultos à sua própria maneira, e acha que nós não achamos, apenas obedecemos.
O Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, eu não tinha combinado nem com Miqueias, mas está aqui, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho na palavra? A igreja só pode ser santificada se ela for santificada na palavra. Olha o que Jesus disse na oração sacerdotal, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra que é a verdade que santifica a igreja. Então todo o serviço da igreja precisa ser realizado segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus restaura a alma. Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você quer uma vida realmente na presença de Deus, busque esta vida na palavra de Deus e você encontrará a bênção de Deus. Mas você tem mais dessa palavra. Essa palavra também aperfeiçoa-nos para as boas obras na caminhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É nesta palavra, fora desta palavra não há perfeição. Qualquer ação, boa ação, ainda que ajude outras pessoas, se for fora da palavra, não tem conexão com Deus. Nós precisamos sim desta palavra gerenciando a igreja. É por isso que eu rogo a você, que eu conclamo a você, meu amado irmão, membro desta igreja, visitante, venha às quartas-feiras, vamos alimentar da palavra de Deus na sua casa, leia todos os dias a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque a leitura, o estudo sem a meditação, lhe torna um intelectual árido, sem vida, legalista. Mas quando você lê a palavra e você medita, este é o exercício, este é o instrumento que Deus, no Espírito Santo, conduz da sua intelectualidade para o seu coração, mudando a sua vontade, mudando a sua vida. Esta é a palavra de Deus. E ele diz, a igreja não pode sobreviver sem a palavra de Deus. Sabe o que muito me entristece? É que a igreja do Senhor no Brasil está enferma, ela está a ponto de morrer. Ah, pastor, mas tem 40% de convertidos. Não, tem 40% de evangélicos, de convertido não. Porque é uma igreja que vibra e que se alegra muito mais com um homem que chega e diz, o Senhor mandou dizer isso para vocês. E quando lemos aqui, que é a palavra de Deus, as pessoas cochilam. Dormem, não tem alegria. Será que esta palavra envelheceu? Será que ela não é de Deus? Ou precisamos de um sobrenatural fora daqui? A igreja está enferma, porque a igreja continua com um egoísmo acrescido, com uma idolatria do seu eu, em que ela se satisfaz pelo seu prazer e não pela correção das Sagradas Escrituras. Mas a palavra é a única que pode nortear a igreja, que pode reger a igreja. Na palavra, Deus nos revela os seus atributos. Na palavra temos, ainda que parcialmente, um conhecimento de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que é antes de tudo, o Deus que é a causa de tudo, o Deus que sustenta tudo. Imagine comigo, o sol ele é mantido pelo Senhor. Imagine se o sol apagasse pelo menos 30 segundos, o que aconteceria com a terra? E o Senhor mantém o sol ali funcionando todos os dias. Ele mantém os astros todos no céu, da sua forma e do seu e com o seu poder. Ele faz nascer água no monte. Deus é o único que não precisa da gravidade, porque Ele é o Senhor da gravidade.
Lugar que você menos imagina, brota uma água cristalina. Essas águas correm todas para o mar e o mar não transborda. O mar tem limites dados por Deus. A nossa vida tem um início, meio e fim, governados por Deus. Mas esta Bíblia também, além de revelar os atributos de Deus, também revela o homem como pobre e miserável pecador. Desobediente a Deus, egoísta, idólatra, ama o entretenimento, ama a diversão. É muito mais fácil reunir um grupo para brincar, para se divertir, do que reunir um grupo para adorar. É muito mais fácil reunir um grupo para comer do que um grupo para cultuar a Deus. É muito difícil reunir um grupo quando o objetivo seja simplesmente ler, meditar, cantar, exaltar e orar ao Deus Todo-Poderoso. Pensem comigo. O que nós primeiro pensamos numa reunião? Qual será? O lanche. Vai ter lanche? É bom? É. Mas deveria ser nossa preocupação? Não. Porque nós temos o pão da vida. Talvez a igreja precise aprender um pouco a jejuar, para degustar o pão verdadeiro, o pão real, o pão da vida. A Bíblia, a palavra de Deus é o centro da igreja. E sem essa palavra, tudo que a igreja faça, ainda que sejam coisas boas, não terá o fim projetado por Deus. Para ser projetado, precisa ser segundo a vontade de Deus. O primeiro princípio, então, é a consciência de que a igreja é composta por pessoas falhas. A falibilidade humana na igreja. O segundo, a Bíblia é o centro, a palavra de Deus é o centro da igreja. A centralidade das Escrituras na vida da igreja. O terceiro princípio é a piedade exigida na vida da liderança da igreja. Preste atenção nisso. Nós temos eleições. E as eleições começam desde lá da UCP e até a questão da eleição pastoral. Todas as sociedades têm suas eleições. Tudo passa pela eleição. São escolhas. E quando escolhemos alguém para a liderança, muitas vezes não nos preocupamos com as exigências aqui estabelecidas. Às vezes nós votamos e elegemos porque alguém vai todo dia, ou porque alguém é muito amigo meu, ou porque é meu parente. Olha só como deve ser a escolha da liderança. Primeiro, bem falado pelos de fora. Quem sabe, nas próximas eleições, sair no bairro, na vizinhança, e começar a perguntar, escuta, como é que é a vida do presbítero Miqueias? Como é que é a vida do pastor Everson? Como é que é a vida do irmão João? Como é que é a vida do irmão Rick? E tem o que está acontecendo? Vamos passar nos comércios, quem sabe, dar uma olhadinha. Ele é fiel, é pagador, é um homem honesto, é um homem diferenciado. Ninguém fala mal dele aqui. Compra e paga. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Homens que sejam homens de verdade. Homens que sejam testemunhados pela sua própria família. Lendo a biografia de Martyn Lloyd-Jones, em determinado momento tem o registro da fala da sua esposa. E ela disse, vocês não sabem, mas o meu marido, antes de ser um evangelista, ele é um homem de oração.
será que a minha família pode falar alguma coisa de mim? Ou a minha família vota em mim porque eu sou da família? Não podemos eleger pessoas porque gostamos das pessoas. Vamos eleger jovens porque os jovens vão representar os jovens. Não, isso não existe. Precisamos orar e pedir: Senhor, dirija-nos. E aí, quando nós olharmos para alguém para escolhê-lo, vamos lembrar se ele tem boa reputação. A segunda coisa é que ele seja pleno do Espírito Santo. Não é difícil de achar, não. Ou melhor, de identificar. Achar pode ser, mas identificar não. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que produz fruto do Espírito Santo. Um homem que prioriza as coisas de Deus. Um homem que quer se enriquecer das coisas de Deus. Um homem que escolher entre o material e o espiritual, ele prioriza o espiritual. Um homem que é capaz de chegar e dizer para o outro: olha, você está errado. E precisa consertar. Um homem que é capaz de olhar e dizer para o Senhor: Senhor, a minha família está com problema e eu não posso ficar do lado da minha família em pecado. Eu preciso corrigir a minha família. Não importa se é minha família, não importa se é meu amigo, não importa quem seja, mas eu preciso ter a direção do Senhor na minha vida. Tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem de estudo da palavra. Tá bem, você de repente não seja um bom orador, não seja um bom pregador, no sentido de técnicas, mas você precisa ser conhecedor das Sagradas Escrituras, porque não há um homem cheio do Espírito Santo que não busque conhecimento da palavra. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas não gosto de ler a palavra do Espírito Santo, que inspirada por ele está ao meu dispor? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo se eu me alegro mais com coisas do que com a palavra de Deus? Então, que sejam homens cheios do Espírito Santo. Mas também é necessário que sejam homens de sabedoria. Não é só homens cheios do Espírito Santo. Ele tem que ter vocação para aquilo a que vou escolher. Não basta simplesmente ser um bom nome, não basta simplesmente ser cheio do Espírito, é preciso ter habilidades para a função. E vamos aqui pensar no caso aqui do diaconato. O diaconato é uma função preciosa para a igreja. O diácono é aquele que recebe o primeiro choque. Ele recebe antes de trazer a situação para a igreja. Ele é uma mola que amortece. Então, quando alguém chega, vai com ele e ele tenta resolver, não resolveu, ele traz. E aí que nós vamos tomar conhecimento. Mas o primeiro, normalmente, é o diácono que recebe. Então ele tem que ter vocação para aquilo. De repente eu posso ter alguém muito cheio, mas essa pessoa não é um bom diácono, e isso não faz dele um bom crente. Pelo contrário, ele é um bom crente, mas ele não pode ser um bom diácono. Então eu tenho que estar cheio do Espírito Santo também para escolher, para que eu vote em alguém que seja direcionado. Mas não é possível, pelo menos, que elejamos homens líderes, seja então no pastorado, no presbiterato, no diaconato, homens que não sejam com essas qualidades, homens de bom nome, homens cheios do Espírito Santo e homens para suas funções, e nem mesmo para a sociedade da igreja, as diretorias. E às vezes, você quer? Não, não quero. 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 Aí já sobrou um, está eleito. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. Tudo bem se eu não tenho direcionamento para aquilo, eu devo falar: eu não tenho vocação para isto, eu posso trabalhar em outra área. E aí o Senhor vai dirigindo a vida da gente. Mas precisamos eleger e escolher pessoas. A liderança tem que ser uma liderança cheia de Deus. Não pode ser por afinidade. E isso pelo fato de você estar mexendo com as coisas de Deus. Está lidando com as coisas de Deus. Vocês acham que é fácil administrar a igreja? Pergunta para os presbíteros. Pergunta para os diáconos que nos ajudam.
Nós estamos lidando com dízimos e ofertas do Senhor. E se colocarmos o dinheiro em locais errados, nós teremos que dar conta disso. Por isso, o terceiro princípio é a piedade exigida na vida da igreja. O último princípio é a unidade nos diversos serviços da igreja resulta em seu crescimento. Veja bem, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Porque Deus me concedeu aqui equipes de trabalho. Confesso a vocês que esse ano, até julho, está difícil para efetuar algum trabalho pastoral de visitação como devo fazer. Essa semana, por exemplo, esse está melhor, de segunda até hoje, né? Esse está inteirando o 8º trabalho dirigido por mim nessa semana. E vocês sabem que eu gosto de primar pela palavra, eu tenho que orar e o ministério da palavra tem que estar à frente da minha vida, senão eu terei dificuldades, já tenho dificuldades, imagine sem a palavra. Agora imagine se eu não tivesse as equipes que eu tenho comigo. E o bom é que não precisam fazer comigo, eles fazem para mim. Ontem os jovens estavam lá na casa do Arthur, lá em Nova Rosa da Penha. Miquel estava lá com eles. Outro dia, o Wendel estava ali na casa de William e Natália com os jovens. Missões, transmissão, o CP, UPA, o MP, SAF, o PH, departamentos. Eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu quero lhe chamar a consagrar ao Senhor a sua vida mais e mais, porque nós precisamos que essa liderança seja uma liderança de Deus. Porque quando nós fazemos, cada um fazendo a sua parte, nós fazemos melhor. E fazendo melhor, a bênção de Deus vem. E eu pergunto, será por que não está havendo tantas conversões nos nossos dias? Não seria, quem sabe, pecado oculto nosso? Será que não precisaríamos mudar de vida? Consagrar mais o nosso coração ao Senhor? Voltar para o Senhor? E você que está aqui, que ainda não se decidiu por Jesus, não deixe para amanhã, porque hoje o Senhor lhe chama para fazer parte dessa igreja problemática, cheia de homens que erram. Mas uma igreja que tem a Bíblia como centro da sua vida. Uma igreja que entende que a sua liderança precisa ser cheia do Espírito. Uma igreja que entende que se todos fizerem um pouco, a bênção do Senhor virá. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Eu tenho orado para o Senhor multiplicar os nossos discípulos aqui nessa nossa região. E também tenho orado para que Ele multiplique os nossos discípulos em tantos outros lugares que a igreja está inserida. Todo mundo fazendo um pouco, com alegria e com perfeição, pelo menos buscando a perfeição, fazendo com o melhor seu, com certeza a igreja será abençoada. Todos sabemos que a igreja é composta por pecadores redimidos, porém pecadores, e por isso passiva de falhas. O que você tem feito quando identifica falhas na igreja? Você é capaz de ficar culpando os outros, falando mal dos outros? Podemos murmurar, sair da igreja, detoná-la ou trabalhar junto com uma equipe, como um corpo, para solucionar o problema. Os apóstolos não justificaram, eles apenas disseram, vamos resolver o problema. E Deus estava naquela igreja.
A nossa decisão revela o quanto da palavra de Deus é o centro da nossa vida. Se é muito ou se é pouco. Conclamo a todos os líderes da nossa igreja a julgar, hoje, você presente aqui, a julgar a si mesmo, cada um julgando a si mesmo. Seu caráter lá fora. O que as pessoas estão dizendo de você lá fora? Se saíssemos para perguntar agora, o que falariam de você lá fora? A sua intimidade com Deus. Será que a sua família lhe vê lendo a Bíblia todos os dias em casa? Orando todos os dias em casa? Ah, eu não tenho tempo. Um teólogo disse que o WhatsApp veio como instrumento de Deus para derrubar esse argumento seu diante de Jesus no último dia. Porque ele vai falar assim, não tem tempo? Olha o seu WhatsApp. Quanto tempo você ficou no WhatsApp? Não tenho tempo? Tem sim. Você não almoça? Você não toma café? Você não toma banho? Você não dorme? Você não trabalha? Como você não tem tempo? O dia tem 24 horas. Priorize o seu tempo para a glória de Deus. Alimente-se com a palavra do Senhor, intimidade com Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E quando você busca o Espírito Santo, age. E ele agindo, você identifica qual é o seu dom. E talvez você vai chegar aqui e vai dizer o seguinte, irmãos, é o seguinte, eu não sirvo para ser presidente, mas eu sei fazer ata. Ah, eu gosto da ação social, eu posso dirigir isso aqui. Ah, eu gosto de visitar, eu queria ajudar, estou aqui. Ah, mas eu não fui nomeado, mas só que aquele que serve ao Senhor não precisa ser nomeado, não já foi nomeado pelo Senhor. Chega e diz, eu quero ajudar aí na visitação, eu quero ajudar a abençoar vidas. Será que a nossa igreja pode ser comparada a uma igreja parecida com essa igreja primitiva? Mas eu queria que você agora não pensasse no erro do presbítero Miqueias, não. Porque é fácil achar erro na vida dele, na minha, no outro. Pensa em você mesmo. Porque normalmente os que mais julgam são aqueles que não fazem. Então eu peço a você, neste momento, a curvar a sua cabeça. A olhar para dentro de você. Pare de olhar para os outros, em nome de Jesus. Pare de culpar os outros, em nome de Jesus. Se há alguma coisa de erro no outro, que você seja um instrumento abençoador para a vida dele. Mas agora é a hora de você fazer um concerto com Deus. Agora é o momento de você rasgar o seu coração na presença do Senhor. Já fizemos como confissão de pecado, mas talvez tenha ficado coisas aí. E talvez você esteja achando e justificando a sua falha, o seu modo de vida fria. Talvez você está vivendo uma vida de crente mais ou menos. Não sei se pode ter isso, né? Mas crente pode, né? Então não pode ter cristão mais ou menos. Crente mais ou menos tem. Talvez está justificando as suas falhas, culpando os outros. Eu quero neste momento que você olhe para dentro de você e peça ao Espírito Santo que sonda os corações, que ele sonde agora o seu coração e traga à sua mente o que você precisa ser e que você precisa mudar para ser.